O artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, ele estabelece que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover a dignidade da pessoa humana. Aí ele vai além. No artigo 3º, ele vem no inciso 3º e fala: um dos objetivos também do Brasil é erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Aí ele continua. No artigo 7º, ele vai falar que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, higiene, trabalho, previdência, e nós temos esse ínfimo salário de R$ 1.518. E, para complementar, no artigo 5º, ele fala que todos somos iguais perante a lei. O que me assusta, porque aqui essa casa, a Casa Legislativa, seja a Câmara dos Deputados ou o Senado, é uma casa que sistematicamente fecha as portas para a classe trabalhadora. É uma casa que, infelizmente, é com dor que eu falo isso, criminaliza a pobreza. É uma casa que diferencia um trabalhador terceirizado de um efetivo e de um comissionado. Eu lembro que quando eu tomei posse aqui, os funcionários terceirizados eram submetidos ao detector de metal, os outros não. Naquele momento, essa casa criminaliza a pobreza, criminaliza os mais pobres. O elevador não podia usar. Então, é uma grande hipocrisia. E aí eu vejo aqui essa casa, com todo respeito, quando vê outras categorias estabelecendo um piso de R$15 mil para 20 horas semanais. Mas aí pode, aí não tem responsabilidade fiscal, aí o país não vai quebrar. Eu faço um resgate histórico. Com a Constituição de 88, as mulheres ganharam direito à licença maternidade. Um grande avanço. O que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher ou exigir atestado de esterilidade. Quantas mulheres foram subjugadas e vítimas dessa conduta imoral, criminosa? Quantas mulheres foram vítimas disso? Então, aí você vem, quando se fala, aí a mulher tem direito à licença maternidade, o país vai quebrar, as empresas vão quebrar. Por que sempre para o trabalhador essa casa arranja motivo para fechar as portas? E fecha as portas para a população preta, fecha a porta para a população parda, fecha a porta para os povos indígenas, fecha a porta para as mulheres, fecha a porta para as pessoas com deficiência, fecha a porta efetivamente para as pessoas que mais precisam. Porque é uma garantia constitucional no artigo 6º, são direitos sociais. Veja, não sou eu que estou falando. Foi o legislador constituinte desde o dia 5 de outubro de 88. São direitos sociais. Direito à educação, saúde, moradia, lazer e assim sucessivamente. Mas na hora que é para falar sobre direito de trabalhador, aí não temos. Não, nós temos que ver, porque tem que ter cautela, porque as empresas, isso vai gerar emprego. Eu não tenho dúvida que isso vai gerar. O mundo caminha para isso. Aliás, o mundo caminha para isso, e eu fico questionando, senador, com todo respeito, o senhor sabe da minha admiração e o amor que eu tenho pelo senhor. Às vezes eu fico assim num momento reflexivo e falo assim, meu Deus, a vida da gente, nós temos 24 horas no dia. Quantas horas que eu tiro para o meu lazer, para o meu prazer? Quantas horas que eu tiro para estar com meus filhos, que são a razão da minha vida? Quantas horas que eu tiro para estar com minha família? Quantas horas que eu tiro para comemorar meu aniversário? Nós aprovamos, com a ajuda do senhor, o piso da enfermagem. As pessoas estavam ganhando um salário mínimo com 2, 3 vínculos. Não tinha sábado, domingo, feriado, final de semana, Natal, Ano Novo, nem nada. Mas aí para os grandes empresários, que têm desoneração de folha, que têm incentivos fiscais, que mais ganha à custa da classe trabalhadora, que eu ouso falar que essa escala 6x1 equivale ao crime de redução à condição análoga de escravo, previsto no Código Penal. Não tem como. Não tem. E tudo parte da Constituição
Fundamentos da República Federativa do Brasil, promover a dignidade da pessoa humana. Que dignidade da pessoa humana com um trabalhador com 44 horas semanais, trabalhando 6 por 1? Que dignidade é essa? Qual o tempo que ele vai ter para a família? Qual o tempo que ele vai ter para lidar? E outra coisa, eu queria fazer um desafio aos nossos colegas. Viva com R$ 1.518. Viva com R$ 1.518. Sem ter direito a um plano de saúde, sem ter direito a nada. Aí fala assim, veio a reforma trabalhista com discurso, vamos alavancar a economia, gerar emprego e renda. E foi o pior coisa que aconteceu, vilipendiou direitos dos trabalhadores. Quando eu ando muito de Uber, toda vez que eu pergunto, o motorista está lá. Aí eu fico olhando, outro dia eu peguei uma motorista grávida, eu falei, coitada dessa mulher, quando ela ganhar neném, o Estado tem que ser um Estado grande com E maiúsculo, porque, do contrário, ela vai estar ali subjugada, sem nenhum direito que lhe assegura. E aí vem com a precarização da relação trabalhista, vem com a reforma da Previdência, e cada vez o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos fica cada vez maior. E aí, na hora que esse Congresso é chamado, é instado a taxar betes, bilionários, banqueiros, fala, não pode. Gente, isso é hipocrisia. Tem um samba que diz, deixa a máscara cair, que eu quero ver você sorrindo. Ponha fé no seu olhar, que o amanhã será bem-vindo. É preciso provocar a queda das instituições que compõem o Estado, a queda de máscaras das instituições. Entre elas, essa casa. Porque falar que o Congresso representa o povo está longe de ser uma realidade. Eu queria, com toda humildade, que entrasse mais por essa porta representante maior da população preta, parda, indígena, quilombola, dos trabalhadores que ganham um salário mínimo. Senador Paulo Paim, eu não falo isso por vitimismo, eu tenho orgulho de falar da minha origem. Meu pai foi motorista de ônibus 40 anos. Minha mãe, semi-alfabetizada, desenhava o nome. Quando estudou, aí eu ouço aqui do governo que não investe na educação. Meu amigo, uma coisa que eu tenho é gratidão. No Espírito Santo eu tinha uma escola técnica quando eu passei, e foi no governo do presidente Lula que nós passamos a ter 26. Foi no governo do presidente que nós passamos a ter o ProUni, do filho poder estudar numa escola. E ele vai poder, o filho do pobre vai poder entrar e fazer um curso de medicina, sim. Porque o governo é inclusivo, porque o governo tem empatia. E eu acredito muito no líder que nós temos, um líder mundial, que é o presidente Lula, para aprovar o fim dessa escala 6 por 1. Porque isso é um ato de humanidade. Isso é uma reparação histórica. Eu lembro quando nós aprovamos aqui, o senhor sabe disso, aumentando a cota racial no serviço público de 20% para 30%, eu ouvi de um senador falando em meritocracia. Eu falei, senador, meritocracia é para quem? Se na largada, uns já largaram há muito tempo antes. Meritocracia para quem, se 83% das escolas públicas da educação básica não tem laboratório de ciências, 73% não tem biblioteca, não tem acessibilidade. Meritocracia para quem? Quando foi que você viu um embaixador preto assumindo um posto em qualquer lugar do mundo? Quando isso acontece, ele não está ali sozinho, ele está carregando milhões de brasileiros. Aí eu tirei, a paciente se recusa a ser atendida por médica negra. Quando um preto faz um curso de medicina, faz uma residência, ainda vai trabalhar, ainda sofre esse tipo de preconceito, discriminação racial. E isso é com as mulheres, isso é com a população LGBT, isso é com todo mundo. E essa casa aqui, na hora que é para enfrentar temas sobre direito do trabalhador, não temos que ter responsabilidade. É claro que nós temos. Nós temos responsabilidade com a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil, que determina que todo trabalhador tem direito a um salário digno de acordo com a extensão e complexidade, que determina que o salário tem que ser digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, higiene, previdência, que tem direito à dignidade da pessoa humana. Quanto que vale? Pergunta para esse trabalhador que ganha R$ 1.518, que está na minha informalidade, qual é o momento que ele tem com a família dele? Eu acho que isso que tem que motivar a gente. Agora, eu não me deixo seduzir por esse discurso de que, não, as empresas falaram quando as mulheres tiveram direito à licença maternidade, 13º, vai quebrar o país. Claro, não quebrou e não vai quebrar. O país é rico, tem arrecadação, o país tem que parar de fazer aceno para aqueles que mais ganham, isso sim, e tem que lutar
para reduzir a desigualdade. Eu finalizo aqui, senador Paulo Paim. Eu acho que eu sou muito emotivo em relação às minhas convicções, porque eu acho que o que me move estar na política, o senhor sabe, é a empatia, é a capacidade de me colocar na dor do outro. E sempre que eu ando no Uber, sempre que eu vejo um motorista de ônibus, que eu lembro do meu pai, sempre que eu vejo uma trabalhadora, sempre que eu vejo uma pessoa em situação de rua, eu falo, meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para dar dignidade a essa população? É isso que me move estar na política. E, às vezes, essa redução da escala, da famigerada escala 6:1, eu lembro muito de um poema do Mário Quintana, que vai falar do tempo. E que, por isso que eu acho que a gente tem que ter uma boa dosagem disso. Quando ele foi muito sábio quando ele diz: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma eu digo: não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama, por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. O que depender de mim, eu vou estar lutando com toda a minha força para acabar com essa famigerada escala 6:1. E não tem discurso nenhum que vai me convencer do contrário. Obrigado, senhor presidente.